Contigo sim, a Adela dá surra em Mirtes e ferra com a vida da bandida. Salma se vinga de Leonardo e lhe tira o que mais dói. Sua filha não é mais sua. Leonardo dorme no chão, prova amor a Ângela e toma decisão, tadinho, sem rumo. Na sua opinião, quem das vilãs é a pior? Mirtes, que deu vários golpes, Samantha, que destruiu sua família e amigos, ou a Salma, a come quieto, como dizem então os mineiros. Tem mineiros aqui? Quero mesmo saber, nessa disputa, quem é a pior na sua opinião. Aproveite e já deixe o seu like de onde vocês estão nos acompanhando. Eu tô vendo, hein, vocês passando pelo vídeo sem interagir. Poxa, eu tô trazendo as notícias mais babadas pra vocês. Merece pelo menos um joinha ou um oi nos comentários, né? Então, vamos agora pra nossa novela de hoje com o Xingu Sim. Simbora! Ângela é acusada de um crime que não cometeu. Daí vai mover céus e fundos agora para poder provar sua inocência. Lá no hospital, ela está então acamada, né? O estado de saúde dela ainda não é nada boa. Até que o médico chega então para lhe dar alta. Nisso, enquanto o médico fala que agora ela está lá para que possa então cumprir com sua sentença com a justiça, seja lá o que for, o médico fala que a partir de agora ela está muito bem e que daria alta para ela ir para casa. Só que como ela está pendente com a justiça, então diante dos policiais agora ele informa que ele então deixa a Ângela nas mãos deles. A Nancy, que está lá, corre então para defender a amiga e diz que não, ela não vai para a cadeia, ainda há muita coisa para acontecer, eu vou ajudar ela. Daí o homem então que está lá, um dos policiais, fala que tem que agir com pressa, porque a papelada do hospital vai dar alta a ela e então eles têm que cumprir, né, então com o papel de levar ela. Aí ela fala que não, ela pode então acontecer alguma coisa, ela está grávida e não podemos então dar alta a ela nesse momento do jeito que ela está. O assunto dela foi muito delicado. Aí o médico que está lá fala que não, ela pode sim ter alta. E então Nancy olha para ele com uma cara, gente, uma cara feia de quem diz cale a boca, ela é inocente. Mas aí o médico fala não, ela está em ótimas condições, ela já pode ter alta e agora é com a justiça. Bom, enfim, meu serviço está pronto aqui, eu não posso interferir não. Então os policiais falam que a Ângela será então levada então para a cadeia, porque diante de todas as provas até agora, a Ângela não pôde provar então a sua inocência. A Nancy não consegue então deixar sua amiga de lado numa situação tão delicada como essa. Cá entre nós sabemos então que ela não pode ir para a cadeia, né, gente? Ela é inocente. A Nancy fala que vai falar com o Dr. Santiago, que pensa totalmente diferente, que sua cliente está enferma sim, ela está doente. O médico então repete que não acha justo ele colocá-lo nessa situação, pois ele acabou de dar alta, pois tudo que poderiam fazer pela Ângela diante da medicina já fizeram. Aí a Nancy fala, não, ela pode até morrer se ela for para a cadeia, você não vê como é que ela está? Aí o médico diz que não, ela está agora bem. Aí então a Nancy fala, como você se atreve? Você dizer que ela está bem, você sabe que ela não está. E então a Ângela fica ali calada. Então um dos policiais fala então que vai dar iniciada então a papelada. Um dos policiais, que é inspetor de polícia, que é amigo de Álvaro, fala que vai ver então o que pode fazer diante de tudo isso. Quando ele sai, a Nancy fica com uma cara de muito preocupada. Aí Ângela fala, Nancy, eu vou para a cadeia. E Nancy fala, não, vamos fazer tudo o que for possível para evitar então que você dê entrada num lugar tão sujo como esse. Vamos fazer alguma coisa para provar então a sua inocência. Aí a Ângela começa a chorar então desesperada. Enquanto isso, a Samantha já colocou uma máscara em sua cara. Ela acabou de descobrir então como é que seu rosto está. A sua funcionária está lá insistindo para que ela tome pelo menos um chá, porque ela já está horas sem comer. Aí dá então de canudo, né? Até porque o rosto dela está machucado. Enquanto isso, lá em outro lugar, a briga foi feia então com um novo namorado então de Salma. Parece que rolou soco e tudo isso. O Leonardo está até sangrando. O homem o encara de todos os jeitos. Então o Leonardo fala, claro, você é aquele cara lá que está então viajando com a Salma, que está querendo ser o pai do meu filho, por que você não faz um? E então eles começam então uma discussão. O Leonardo promete então a ele que vai fazer de tudo para provar que foi ele quem deu um golpe então em Ângela. Quando ele cita o nome de Ângela então nessa situação, ele lhe dá um soco então bem merecido na cara do sujeito.
Bom, com isso, o Leonardo já conseguiu então pegar algumas dicas do que está acontecendo. Daí ele entra então no quarto da Salma, né, já que o sujeito estava na porta, enxuga então o rosto que está sangrando para que a Salma não veja, enquanto Ângela lhe manda então uma mensagem. A mensagem é um pouco preocupante. Daí ele fala: por favor, Leonardo, quero te comunicar que não posso ir para a cadeia. O médico veio e já disse que estou de alta. O que vou fazer? Fala então ela, preocupada. Aí, nesse momento, a Salma então acorda. O estado de saúde dela não é muito bom. Daí, ela então pergunta como é que a situação dela está. Leonardo diz que vai procurar informações com o médico. E a Salma, então, muito irritada, pede então para que o Leonardo saia de perto, porque ela não quer ver ele. Leonardo fica apenas calado ali, olhando para ela. A campainha toca e Mirtes vai lá atender, e é quem é a dela, que está com uma cara de leoa, pronta para defender a sua cria. Aí a Mirtes então debocha dela. O que faz aqui? Você sabe que eu não estou contratando serviçais, muito menos empregados aqui, né? E então a dela não se cala e fala: sei muito bem, porém eu não sou uma pessoa que veio atrás de emprego, nem muito menos polícia para prender uma bandida como você é, e nem muito menos para contratar serviços de pessoas que fazem trabalhos à noite, se referindo então a Mirtes, né, ter então a vida dela noturna. Ela trabalhou como garota de programa no passado, o que a dela já nesse capítulo já sabe e não deixa barato. Daí, então ela pergunta: o que você quer aqui? Aí a dela fala: vim aqui para pedir que você pare de perturbar então a vida da minha filha. E eu vim aqui para vingar o que você fez com ela. Aí ela fala: vingar? E então a dela lhe taca um tapa daqueles de virar o rosto então na cara de Mirtes. Clarinha está em casa então cantando então para o filho de Ângela. Álvaro não enxerga nada. Aí, nesse momento, que ele estava totalmente 100% cego, começa então a ver a flashes de sua filha com um menino no colo. Ele não comenta nada, que está com a sua visão retornando. Para quem não sabe, o Álvaro perdeu a visão. Aí, Clarinha então fica cantando e fala que o menino está quase dormindo. Álvaro se orgulha então da filha, de como ela se formou e como ela está uma menina agora encantadora. Nesse momento, então, a Clarinha pega o seu celular e começa a fazer uma ligação. Bom, para quem ela liga, não atende. Acredito que seja para a Ângela, né, que está no hospital. Mal sabe eles que ela hoje recebeu voz de prisão. Clarinha, então, liga para Sebastião. Daí, ela, então, pede para falar com Sebastião quando uma senhora atende. Ela fala que gostaria de falar com ele. Aí a mulher lá na voz fala assim: Clarinha, o Sebastião não pode atender. Aí a Clarinha então pergunta por quê. Daí a senhora diz que ele foi embora então para a Espanha. A menina se sente um pouco chocada. A dela e Mirtes então continua então uma briga. Depois daquele soco, Mirtes está até com os olhos vermelhos. Só que as ameaças continuam. Mirtes chama ela de cozinheira de quinta. Aí a dela fala que afortunadamente ela é sim uma cozinheira de mãos cheias. Pena que ela não é uma cozinheira funcional, uma cozinheira profissional. Só que as duas então ficam lá com aquelas brigas, né, aquelas picuinhas. A dela então pede para que a Mirtes deixe sua filha em paz, porque essa tapa não foi nem sequer o começo do que ela pode fazer com ela, e que ela tem uma mãe para defender ela, custe o que custar. E pede então a Mirtes que nunca mais volte a colocar o nome de sua filha nos planos dela, porque ela vai pagar. Ela é uma pessoa muito boa. A dela falando que ela se sente uma pessoa muito boa. Mas se alguém tocar na sua filha, as coisas podem mudar. Aí então a Mirtes fala: você seria capaz de fazer qualquer coisa por sua filha? Isso eu duvido. Aí a dela então pede a ela que se atreva pelo menos a encostar no dedo de um fio de cabelo de sua filha, que ela vai ver do que a dela é capaz. A Mirtes joga um começo de jogo que não é muito legal para ela, não. Ela fala, então, olhando para a dela, o que foi que Geraldo viu nela? Uma mulher tão sem graça, vulgar, pobre. E então a dela fala: Geraldo pelo menos teve uma visão de mulher,
do tipo de mulher que você é, coisa que muitos homens que passaram por sua cama suja não tiveram. Você para Geraldo, vamos dizer, foi apenas um momento, uma noite, sabe? Aquelas que tipo não fica nenhuma recordação. Fala então a dela debochando então de Mirtz. A Mirtz é doida então pelo Geraldo, não por ele, né, claro, mas sim pelo dinheiro dele. E diz que para a Mirtz, o Geraldo seria apenas uma pessoa com mais dinheiro, mas para ela não. Para ela, Geraldo é um homem que teve até visão de saber que tipo de mulher a Mirtz era, por isso que só durou uma noite e nunca mais. Diante então de todos os desaforos que a Adela contou então para a Mirtz, aí a Mirtz se mostra realmente quem é para a Adela e fala: eu não vou permitir que você e sua filha se deem bem nessa vida, nem que eu tenha que matar todas as duas, mas vocês vão pagar tudo que estão me fazendo, tintim por tintim. Daí a Adela fala: então quer dizer que você está me ameaçando? Você está ameaçando a minha filha de morte? Aí a Mirtz fala que ela deve entender isso como quiser, mas que fique como um aviso na vida dela, que se ela se meter com ela, no caso a Mirtz falando, tanto ela quanto Ângela vão pagar com a vida. Daí então, a Mirtz grita para que a Adela saia de sua frente. Saia daqui agora, grita ela. Aí então a Adela, bem debochada, calmamente fala: com muito gosto e com muito prazer. Não quero ficar perto de pessoas como você. Fala então a Adela, olhando ela dos pés à cabeça, deixando então a vilã pé da vida. Antes de ir, a Adela até dá um sorrisinho de deboche para ela. Enquanto isso, o Álvaro está então agora consolando a Clarinha, pois teve uma decepção amorosa. Então ele a abraça e então a consola. A Clarinha diz que ele prometeu então estar com ela e agora está, olha, longe daqui. Aí então ele pede para que ela fique calma, porque as coisas vão melhorar. Ela diz que não consegue acreditar que todo o seu mundo está se acabando assim tão depressa, tão de rápido. Ela não sabe o que é que vai fazer. Álvaro então diz que está lá com ela para o que daí vier e pergunta a ela o que ela vai fazer. Aí ela diz que agora ela não sabe, vai apenas chorar. Ele sorri e fala que ela ainda é jovem, tem muita coisa ainda para viver. Ela tenta então segurar mais ainda o choro, escutando então as palavras do pai, que fala num tom de experiência. Clarinha diz que já não sabe mais o que fazer e nem sabe o que ela quer, pois agora todas as coisas que ela queria estão se acabando. Primeiro então foi o Dário que a enganou e agora vem então esse rapaz. Aí então o Álvaro pede para que ela fique calma novamente. Agora lá diante do Hospital Vegas, a Adela chega então e fica a par de tudo que está acontecendo, que o médico acabou de dar a Ângela então alta. A Ângela diz que não tem o que fazer, ele foi o médico que a atendeu e é o responsável dela, pelo menos lá. A Adela fala que não tem como ela receber alta, dá pra ver na cara dela que ela ainda não está bem. Aí a Ângela fala que não tem o que fazer, ela não sabe o que foi que aconteceu e infelizmente ela vai acabar indo pra cadeia. Aí então a Adela pergunta se o Leonardo já procurou a Salma para saber de alguma coisa. Aí então a Ângela diz que ela deu até álibi então para o Leonardo e algumas provas também que com certeza devem ser falsas. Então o Leonardo está tentando fazer alguma coisa para que possa então provar a inocência de Ângela. A Adela então faz então um pedido à filha. Já que Leonardo está dizendo que vai ajudar, ela deve confiar, até porque ela sente que o Leonardo é o grande amor da vida dela e também o Leonardo já provou o suficiente que ama ela e ela confia então no Leonardo. Daí, então a Ângela nota alguma coisa diferente em Adela, tipo um sorriso meio bobo. E então a Ângela pergunta: mamãe, tá me escondendo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Aí ela sorri e fala: não, minha filha, não aconteceu nada. Eu sei que você está então um pouco doente, eu não quero te preocupar com coisas agora que não valem a pena. Ângela fala: você está escondendo alguma coisa, né, mamãe? Por favor, me conta, eu já estou preocupada demais com tantos problemas. Aí a Adela então conta que a Mirtz resolveu então dizer a ela que vai matar ela. Aí a Ângela fala: pronto, agora só o que faltava para piorar nossos problemas. Por que ela disse isso? Aí a Adela fala: bom, não sei bem diretamente, acho que é porque agora ela sabe que o Geraldo está a par, então ela deve estar a par sabendo de tudo que o Geraldo está gostando de mim, e talvez seja isso que esteja agora mexendo com ela. Ela então prometeu então tirar a minha vida. Aí a Ângela fala: eu não acredito, mamãe. Aí então a conversa das duas então fica ali entre mãe e filha. O não acredito de Ângela foi um pouco sorridente, no sentido de Geraldo estar apaixonado então por sua mãe.
Aí as duas ficam bem animadas mais ainda quando a Adela conta que lhe deu uma cacetada. Pois é, ela foi até lá, conversou então com ela, disse que não vai aceitar desaforos e ainda lhe meteu um tapa bem na cara. A Ângela começa a rir e fala: não acredito, mamãe, que você teve coragem de fazer isso. E as duas começam então a dar aquela risada toda, aquela risada boba, porque então a Adela foi lá com sangue nos olhos e então deu a sua vingança então em Mirtes. Aí então a Ângela pergunta: mas ela nem te revidou? E a Adela fala: não, ela ficou lá parada com a cara de tacho. E as duas continuam dando risada. Gente, vocês vão rir também quando vocês verem essa cena. É um assunto sério? É engraçado? Também. Então é isso, né? A Adela foi até lá em Mirtes e meteu-lhe uma tapa na cara, onde então conseguiu fazer a sua vingança sobre Mirtes. E é claro que Ângela gostou. Enquanto isso, o Leonardo está examinando então a Salma e tem um médico de lado lhe perturbando o juízo. Daí o Leonardo fala: eu não entendo como que a Salma está bem, vai receber alta, se ela teve um pré-eclâmpsia e agora os exames mostram então que ela está bem de saúde. Aí o médico fala: doutor, o senhor deve saber que esses casos acontecem em algumas gestações da paciente tem então pré-eclâmpsia, mas está tudo bem com ela. No caso, só necessita um pouco de repouso. O senhor, como médico, sabe disso. Fala ele um pouco no tom que irrita, sabe, o Leonardo, que ele fala que sabe muito bem disso. Porém, dá para notar então que a Salma não está nada bem. A sua pressão ainda continua alta. Aí o médico fala que foi porque houve sangramento, mas que olhando todos os exames está tudo bem. Então não tem o que ele fazer e ele vai pretender dar alta sim a ela. Daí o Leonardo fala que ele não consegue acreditar nela e que alguma coisa está acontecendo de errada. Ou ela está mentindo, ou os exames estão mentindo, ou ela comprou alguém ali naquele hospital. Mas se alguma coisa de ruim acontecer na gravidez, se alguma coisa acontecer com o filho que é dele, ela vai pagar. Daí então a Salma fala que ele não deveria estar preocupando com isso, porque para ele, Leonardo, tudo o que importa é a felicidade dele com a Ângela e que tudo que está acontecendo com ela agora é devido então às coisas que ele lhe fez, tudo que ele faz com ela. Daí o Leonardo fala que não fez nada com ela, ela mesma está se matando, provocando então tudo isso. E o pior ainda, ela não está nem pensando na saúde do filho dela. Daí os dois começam uma discussão bem desleal. A Ângela, então, no caso, está lá no outro lado do hospital, né, em outra sala, sendo atendida lá com sua mãe, conversando, enquanto esse casal aqui continua uma discussão. A Salma acusa, então, o Leonardo de ter uma amante. Aí o Leonardo fala que a Salma também tinha um amante. Ele acabou até de falar com ele lá fora e os dois trocaram até socos. Aí, então, a Salma fala: então quer dizer que agora eu estou doente e não, a culpa não é sua. Você é o pai da minha filha e me provocou até agora. E você vem tirar o corpo fora dizendo que você não tem nada a ver com o que está acontecendo com nossa filha. Aí o Leonardo fala que as coisas são bem diferentes. Entre eles dois não acontece mais nada. O casamento acabou por causa das mentiras dela, das traições dela. E agora ela vem jogar a culpa nele dela estar doente. Daí a Salma diz que ama ele de verdade. Aí o Leonardo diz: mas eu não te amo. Esse é o problema. Eu não amo você e você também não soube dar valor enquanto nós dois estávamos juntos. A Salma não tem muito argumentos para falar, até porque ela estava traindo então o Leonardo. Daí o Leonardo fala que está disposto a deixar então a Salma ser feliz então com esse outro cara que ela está. Porém, eles dois não funcionam. Então a Salma agarra então a mão de Leonardo e fala: se você quer ter sua filha em sua vida, larga de vez então a Ângela. Aí então o Leonardo fala: não insiste com isso, eu não vou largar então. Eu não vou largar a Ângela. E então a Salma fala que se por acaso ela continuar com a Ângela, esse bebê aqui, ó, que está na minha barriga, você não vai conhecer nem o rosto dela. Leonardo pede para que ela não o chantageie, pois ele nunca fez isso com ela. Aí a Salma fala que as coisas são bem diferentes. Então ela vai deixar bem claro para ele que se ele não largar a Ângela agora,
ele não conhecerá a infância, o nascimento, não vai conhecer nada dessa menina. E que aquele homem que está lá fora, que você chama ele de amante meu, ele é quem vai registrar, pois ele me levou para Los Angeles, me deu uma vida digna, de felicidade, e que ele vai ser o pai da minha filha, pois é isso que eu vou contar para ela, e você nunca mais vai ver na face dessa terra nem o rosto meu, nem de sua filha. Então a proposta é essa: quer conhecer sua filha? Então você vai ter que largar tudo para poder ficar comigo e com ela. E então fala para o Leonardo que a história de vida de Leonardo vai se repetir então com sua filha, só que com uma diferença: você conheceu seu pai, né? Só que a sua filha não. A sua filha não vai nunca lhe conhecer. Eu te dou minha palavra, Leonardo, que se as coisas continuarem como estão, eu vou cumprir com minha palavra de você nunca conhecer essa menina. Fala ela então severamente para Leonardo, que fica chocado com a tamanha maldade então de Salma. Ele até enche os olhos de lágrimas, mas não tem o que dizer. Bom, quem está sofrendo demais com a morte de Geraldo aqui é a Samantha. Ela então fala que ela está agora muito arrasada com tudo que está acontecendo em sua vida. Ela então olha para o retrato dos seus pais e fala: papai, você se surpreenderia agora em ver o monstro que eu me transformei. Fala ela então alisando o seu rosto cheio de cicatriz. Aí ela olha para o espelho e fala: veja papai, veja mamãe, olha o monstro que eu sou. E começa então a gritar muito, chorando, desesperada. E então taca o porta-retrato então no espelho, quebrando. Ela então começa a chorar desesperada, ela causa um verdadeiro escândalo. Então a mulher que cuida dela lá na casa, né, a funcionária dela, chega correndo e fala: o que tem, Samantha? E a Samantha começa a gritar muito, grita muito alto. Acredito que os vizinhos pensam até o pior sobre ela. Nisso, o Leonardo liga então agora para a Ângela. Ele diz agora que tem várias notícias para lhe contar e que o doutor também deu alta agora para Samantha, mas ele acredita então que esses exames são falsos, tudo para que ela possa então ter alta e até mesmo fugir. Aí a Ângela fala que isso é bem a cara de Salma mesmo, de tentar fazer as coisas para fugir. Aí então o Leonardo fala que ele não ligou só para contar isso não. Ele fala também que conheceu um italiano que parece ser um noivo dela, o verdadeiro amante dele. Aí então a Ângela pergunta ao Leonardo se ele sentiu alguma coisa com isso. Aí ele fala que não, nada, apenas que sentiu raiva e que a Salma me prometeu também tirar a minha filha de mim. E então a Ângela pergunta: e então, Leonardo, o que é que você vai fazer? Aí o Leonardo fala que não sabe, ainda não sabe. Então a Ângela se toca que é por causa da relação dos dois. E então o Leonardo fala que ele precisa então conseguir provas para então conseguir a inocência de Ângela, pois ele não vai permitir então que a Ângela vá para a cadeia. Leonardo então desabafa com a Ângela, que fala que ele está se sentindo enganado, tipo um homem derrotado mesmo, pois ele nunca imaginou que a Salma poderia fazer isso com ele, tirar sua filha dele, antes mesmo do nascimento. Aí a Ângela fala que sobre isso ela compreende. Ela também nasceu então sem ter a presença de seu pai ali perto. E então os dois começam a conversar e a Ângela pergunta então novamente o que ele vai fazer. Aí o Leonardo fala que está confundido e não sabe bem o que é que vai fazer. A única coisa que ele sabe é que ama ela mais do que tudo. Aí então a Ângela fala que também a ama, que também o ama muito e que gostaria muito de estar ali com ele, ou que pelo menos ele estivesse ali com ela. E então pergunta então a Ângela como é que ela está. Aí ela diz que ela aparentemente está bem, porém que surgiu um outro novo problema. Aí o Leonardo fala outro problema, e então a Ângela começa a contar o que foi que lhe aconteceu, que o inspetor de polícia apareceu lá junto com o policial para então poder levar ela para a cadeia, e que agora o tempo para ela está se encurtando e ela vai para a cadeia se continuar tudo desse jeito. O Leonardo diz então que ele tem que fazer alguma coisa, mas ele não vai deixar então a sua amada para a cadeia muito mais grávida. Gente, as emoções estão cada vez mais acerradas em cima de Leonardo e de Ângela. Bom, aí a Ângela agora fica então quietinha lá com a dela. Enquanto isso, o bonitão que está ao lado então de Salma fala que acabou de chegar e que agora eles podem então dar continuidade aos seus planos. A Salma está com a cara bem fechada. Ela aparentemente não está gostando muito de toda aquela situação, não. Daí, então, ele chega e fala que agora já pagou tudo. Já pagou o hospital, pagou o médico particular e os exames falsos também.
E então os dois começam a conversar. Aí então a Salma fala que vai regressar então agora para Los Angeles com ele, que ele nunca mais vai conhecer então a filha dele. E então o rapaz pergunta se ela tem certeza do que vai fazer. Ela diz que sim, ela está segura de que sim, de que ela vai separar essa criança então do Leonardo de uma vez por todas e que ela vai seguir então com sua vida ao lado dele. Angela está dormindo quando de repente ela acorda. Daí ela dá de cara com uma cena muito linda para ela, né? Que é o Leonardo dormindo então lá no sofá, todo cuidinho, talvez por causa do frio de lá. Ela olha para ele apaixonado, até que um enfermeiro então abre a porta e pede desculpas então por ter aberto a porta e acordado ele. E diz então que ela precisou da ajuda dele e lhe disseram então que ele estava lá. Daí o Leonardo diz que já ele vai para lá e pede apenas alguns segundos para que possa se repor. Daí ele olha então sorridente para a Angela e a Angela diz que ele está muito lindo e agradece por ele ter ficado lá olhando para ela a noite toda. Léo então se aproxima dela e fala que ele a ama de verdade e que espera que eles possam ficar juntos e que de uma vez por todas essas coisas possam então parar e eles possam então finalmente serem felizes. E então promete a Angela que ele vai então arcar com todas as consequências para que possam então ficar com ela. Fala ele então se referindo a perder então a sua filha com a Salma, que prometeu então tirar de vez da vida de Leonardo a filha dele e fazer com que essa menina conheça outro pai e que viva então uma vida longe dele. Leonardo está totalmente arrasado com isso, mas ele no fundo tem uma esperança de poder ter essa menina perto dele e também de continuar ao lado então de Angela. A Salma vai viver sua vida longe em outro lugar com outro homem, isso porque ela não suporta ver então Leonardo junto com a Angela. Só que, gente, eu vou adiantar um spoiler aqui pra vocês, já que vocês estão aqui até agora, né, nesse vídeo, aguentando, então, todas essas informações, que não é nada ruim. E, então, a Salma, ela vai, então, ter essa menina, só que quem vai cuidar dela vai ser justamente o Leonardo junto com a Angela, porque no final os dois vão se casar e a Salma vai morrer. E antes de morrer, ela vai fazer, então, o último pedido para o Leonardo, que é que fique com a menina e que cuide dela, e pede, então, implorando o perdão a Leonardo. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Cola com a gente que ainda vem muito mais novidades. Se vocês têm alguma dúvida sobre alguma informação de Contigo Sim, coloca aqui nos comentários, mas também não se esquece de nos contar de onde você está nos acompanhando. E antes de sair desse vídeo, por favor, deixe o seu gostei aqui no nosso vídeo, tá bom? Desde já, muito obrigada por sua audiência.